Povo de Deus, povo que vai morar no céu. Meus irmãos, estamos iniciando hoje, mais um estudo e vamos aqui estar trazendo respostas, das perguntas que assim foram feitas e vamos trazer como a revelação da palavra. Amém? Foi dito aqui, perguntado por muitas das vezes, um versículo que ficou com muitos maus entendimentos, possamos assim dizer, mas eu acredito que em nome de Jesus, que hoje o Espírito Santo aqui que está me direcionando, o Espírito Santo de Deus que está me direcionando, vai fazer com que venhamos ter um intelecto, de um entendimento aplausível aos nossos entendimentos. Meus irmãos, vamos aqui para o livro do Apocalipse, onde a palavra de Deus nos fala assim no seu capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurados aqueles que lêem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Meus irmãos, vamos ter um entendimento da palavra que ele se encontra aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Quando a gente já começa com a epígrafe do texto, a epígrafe nos diz: há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Nós estamos falando de tempo, nós estamos falando de determinação. Quando falamos de tempo, quando falamos de determinação, nós estamos falando de duas palavras, conjugadas somente na epígrafe. Então veja bem, eu vou ler somente a parte B, que é a parte que a gente tem mais discutido e na maioria das vezes não estamos tendo o entendimento preciso, Mas vamos lá. Eclesiastes capítulo 3, versículo 5, somente a parte B. Há um tempo de abraçar e há um tempo de afastar de abraçar. Quando nós falamos deste tempo de abraçar, muitos têm o entendimento e o conhecimento que este deixar de abraçar é com o nosso próximo. Muitos pensam que esse deixar de abraçar é com o nosso irmão que está precisando de um apoio. Esse deixar de abraçar é um aborrecimento que teve na congregação onde congrega. Esse deixar de abraçar é às vezes com o líder por uma chateação ou pelo sentimento que nasceu dentro do seu coração. E a palavra de Deus não fala nada disso. Esse afastar de abraçar, a Bíblia aqui está nos trazendo e falando sobre tempo. E que tempo é esse? Que nós temos que determinar. Há um tempo determinado por Deus. Então existe um tempo. Qual é a ligação do sujeito para esse tempo? E o que eu vou fazer está ligado à determinação. Eu vou determinar na minha vida o que vai ser feito. Então a interrogação está lhe perguntando: do que é ou o que é que eu e você, que nós precisamos nos afastar? Então nós temos que entender e interpretar a Bíblia pela revelação do Espírito Santo que habita em nós. A gente não pode somente pegar o versículo, congelar, interpretar da forma que a gente acha que é certo. Não. Nós temos que verdadeiramente interpretar a palavra de Deus como ela é. A palavra de Deus, logo na página seguinte, no mesmo livro de Eclesiastes, no seu capítulo 4, versículo 9, é o que a palavra de Deus diz: é melhor que sejamos dois do que um.
Quando a gente vai para dentro da Bíblia, a Bíblia vai nos confrontar dizendo que Jesus, quando ele enviou os seus discípulos, ele enviou 2 em 2. Todo o tempo estamos vendo Jesus falar aqui de unidade. No mesmo livro de Eclesiastes, no mesmo capítulo 4, versículo 12, olha o que a palavra de Deus diz: que um cordão de 3 dobras, ele é muito mais difícil de se quebrar. Então, o que a palavra está dizendo aí? Que nós temos que estar sempre unidos com o nosso próximo. Temos que estar unidos com o nosso líder espiritual. Nós temos que estar unidos com o nosso irmão. Porque se o nosso irmão nos chateou, ou nós causamos uma chateação no nosso irmão, a Bíblia também nos confronta dizendo que a gente não perdoe 7 vezes, mas que a gente perdoe 70 vezes 7. Quando a gente começa a fazer uma avaliação dentro de nós mesmos, a gente começa a ver, imaginar o distanciamento que nós estamos da palavra de Deus. Então precisamos, de fato e verdade, voltar o mais rápido possível para a interpretação e o entendimento. Temos que tomar muito cuidado para a gente não deixar a soberba, a inveja e o egocentrismo adentrar os nossos corações. Porque a palavra de Deus diz que ele está às portas e bate. E quando a gente abre, ele entra. E quem recebe o brilho do Espírito Santo sempre vai estar entendendo que o que Jesus quer de mim e de você é que estejamos mais unidos do que nunca tivemos em nossas vidas. Dando seguimento a isso, olha que um dos livros poéticos da Bíblia Sagrada nos traz, Salmo 133. Ó, quão bom, ó, quão suave é que os irmãos vivam em união. Meus irmãos, quando falamos de união, estamos falando de unidade. Quando estamos falando de união, estamos falando de dobras. Cordões dobrados significa nós estarmos juntos, porque quando um cair, sempre vai ter outro para estender suas mãos e ajudar a se levantar. Então temos que ter entendimento na forma que a gente interpreta e na forma que a gente coloca. Antes de ensinar, primeiramente temos que aprender. A gente não dá aquilo que a gente não tem. A gente primeiro recebe para depois dar. Eu sempre digo que professor é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Então, quando você aprende o certo, faça questão de transferir também o que é certo, para que as pessoas sejam abençoadas e também que sejam edificadas pelo poder da palavra de Deus. Quando a gente vai para lá, para o livro de Romanos, no seu capítulo 15, olha o que a palavra de Deus vai dizer: que o mais forte suporte o mais fraco. Na maioria das vezes a gente tem um problema da nossa má interpretação. Vou te explicar aqui. Na maioria das vezes, nós que nos afastamos, achamos que estamos nos afastando para estar bem ou para não causar algo, somos nós que estamos na posição de fracos. Porque os fortes, eles choram, eles se ferem, mas eles se permanecem de pé. Ele se permanece firme. Ele é igual a palmeira. O vento vem forte como for, ele bate até lá no chão. Bate para um lado, bate para o outro, mas ele se permanece firme. Então o que Deus está nos trazendo ao entendimento e o conhecimento é que quando a palavra de Deus está falando de se afastar, de abraçar, a palavra de Deus está dizendo que está falando de tempo. Que agora chegou o tempo de eu e você determinar que quando o irmão me machucar, eu tenho que ir até ele, eu tenho que pedir perdão, eu tenho que cuidar dele.
Quando eu tiver uma chateação com a igreja, que a igreja somos nós, é eu e você, eu tenho que ir até a igreja, eu tenho que abraçar, eu tenho que cuidar, eu tenho que dar amor, eu tenho que dar carinho, eu tenho que trazer para perto, eu tenho que caminhar com ele, eu tenho que caminhar com ela. Qual é esse tempo, pastor, que a Bíblia está nos dizendo? Esse tempo que a Bíblia está dizendo é que chegou o tempo de nós nos afastarmos de abraçar as coisas que não agradam aos olhos de Deus. E quando nós nos afastamos do nosso próximo, nós estamos desagradando a Deus. Então, tomaremos muito cuidado com nossas interpretações, porque a Bíblia diz que o mais forte suporte o mais fraco. Mas se eu sou mais forte, por que eu estou me afastando? Se eu sou mais forte, eu estou na posição de ajudar o meu irmão a caminhar. E por que eu estou me afastando? 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Permanece a fé, a esperança e o amor. E a maior destas é o amor. Soberano e eterno Deus, amado Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, eu quero lhe agradecer pelo esse ensinamento, por esse conhecimento que nós estamos aqui aderindo, Senhor. Pai, Filho e Espírito Santo, eu quero lhe pedir perdão por nossas falhas e transgressões, pelas palavras assim que temos liberado que não agrada o íntimo do teu coração, Senhor. Pai, que possamos abrir o coração e deixar o Senhor entrar, porque o teu Espírito Santo em nós tem que fazer morada. Pai, não permite que teu Espírito saia de nenhum de nós, Senhor. E eu sei que para isso são as nossas ações. Pai, Filho e Espírito Santo, nos sustenta e nos dai força. E nos dai condições, Senhor, de nós raciocinarmos e entendermos que o Senhor quer é a unidade da igreja. Pai, Filho e Espírito Santo, são dias difíceis, dias complicados que estamos passando. Mas eu quero te agradecer, Senhor, pelo Senhor ter nos sustentado de pé. E que possamos ter essa sustentabilidade até o fim, para que possamos ter uma vida eterna ao teu lado, Pai. Pai, Filho e Espírito Santo, eu lhe agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, até o próximo ensinamento, até a próxima palavra. Espero ter edificado a tua vida. Canal Edificando Vidas. Pastor Nerinho, um forte abraço.